Fala, turma. Falar agora do Core 11, fundo de lajes, da Quiné. Não gosto muito de lajes, como provavelmente vocês já sabem. Não sou fã do segmento. Gosto mais do segmento logístico. Mas vamos falar aqui do fundo, que está pagando aí um yield, né, bem significativo. Tem um yield, na verdade, significativo. A gente vê aqui que o fundo ele está pagando aí 1,25. O yield agora batendo aqui 1,90 com desconto. Hoje a cota caindo 2,30 ali. E ele vem pagando aqui há um ano, pelo menos, né? 1,20, 1,20, 1,20, dá um pouquinho mais de um ano. Porque ele vem pagando aqui um extra aí das compras que ele fez, da renda mínima garantida que ele tem. E isso vai acabar, né? A gente vai dar uma olhadinha nesse relatório aqui. Patrimônio do fundo, 1 bi. Então, tem um valor aqui de 677 de mercado. A gente vê que tem um desconto de quase 40% em relação ao patrimônio líquido, em relação ao negociado mercado hoje, ao VP do fundo. Em agosto, o fundo ele concluiu 3 locações. Então, o Corporate Plaza aqui zerou a vacância. E no Morumbi, Office Tower aqui, ele fez mais 2 locações para 3 conjuntos aqui, diminuindo a vacância. Com isso, a vacância do fundo aqui, a física, ela caiu para 6,23, a financeira para 6,35 e a ajustada subiu um pouco pela carência, provavelmente, que foi dada aqui para esses novos locatários. O fundo ele vai seguir pagando 1,25 até dezembro. E depois disso, essa renda deve diminuir ali para 0,60, segunda gestão, a 0,63. Considerando aqui a vacância que nós temos hoje, né? Se subir a vacância, obviamente isso aqui diminui. E aí a gente vê como o cotista segue preso a essa questão de dividendo. Foram comprando quando estava 80, 90 a cotação, né? A gente vê a cotação do fundo aqui, a gente pega as cotações do Core 11 desse ano, chegou aqui em maio, né, a estar R$ 90, né, pagando ali 1,25 e tal, né, e aí foi caindo, né, foi caindo porque está chegando o fim aí do pagamento desses 1,25. E aí vem aquela questão, se torna uma oportunidade entrar no Core 11, considerando aqui o desconto que tem, vai depender do investidor, depende aí do que tu quer para tua carteira. Você é alguém que quer girar mais a carteira? Você quer comprar com desconto para quando subir e vender? Então pode ser uma oportunidade, como é o caso do PVB 11. Tem um desconto que não justifica. Esse desconto aqui também de 40%, ele não justifica pela queda aqui, né, de praticamente o dobro, né, de 1,25 para 0,60, é pela metade a renda. Então não justifica porque ele já era negociado a um desconto bem significativo, né? Quando ele negociava aqui a 90, ó, já está desconto aqui, ó, 90, 81, em junho subiu um pouquinho aqui para 83, já vinha negociando a um desconto aqui. E aí não faz sentido cair ainda mais, quase 40%, porque o dividendo vai cair pela metade, já que já tinha um desconto. Mas a gente sabe como o investidor é emocionado, né? Sempre atrás do dividendo. E isso acaba fazendo com que muitos investidores estão saindo do fundo. Prazo médio de vencimento, esse aqui, sim, esse pode ser um ponto que não deveria ser também se você busca investir em imóveis pensando em qualidade. Mas pode ser outro ponto, se a gente pegar 25, 26 e 27, a gente vê aqui que o fundo tem 40% praticamente dos contratos para vencer. Então, se não renova, 40% dos contratos é bastante coisa, né? Mas tende a renovar muita coisa aqui, né? Mas também pode aumentar a vacância. Então, esses 0,60 pagos a 0,63, a expectativa é com a vacância hoje. A vacância aumentar, aí pode fazer com que o fundo aqui, obviamente, vai pagar menos e, consequentemente, a cota ainda pode cair mais, né? Não deveria ser assim, mas infelizmente é assim, né? Que a gente vê as absorção das carências. Então, nós temos a absorção aqui que a partir de janeiro 26 vai entrar mais 200 mil de receita aqui previstas, né, para o fundo, quando terminar essas carências. 50 inquilinos, um pouco mais, parece ser grande, né, mas não é. 50 inquilinos não é. Ah, mas Jader, tem fundo de logística aí com 20 inquilinos, 25 inquilinos, 40 inquilinos. Pô, e aí é bom? Não é bom, mas é bem diversificado, porém tem uma diferença. E por que aqui não é, né? Porque lá tem uma diferença. O segmento de galpões, ele é um segmento quente, e não é de agora. Ele vem crescendo. E mais internet sendo utilizada, mais pessoas comprando pela internet, desculpa, mais Mercado Livre da vida, Shopee da vida e outros grandes players querem cada vez mais galpões.
Aqui na região sul, onde eu moro, na 470, que liga com a 101, estão acabando de duplicar ela agora, finalmente. E o que acontece? Onde era a arrozeira, estão começando a levantar galpão. Por quê? Porque nós temos o aeroporto de Navegantes, que liga para São Paulo, e nós temos o porto de Navegantes. Então é um mercado forte, né? E vai começar a crescer. Tanto é que o sul aqui, a nossa região, ela está em segundo ou terceiro lugar em absorção de galpões e entrada de novos galpões. Eu espero que os fundos imobiliários comecem a olhar para cá também, porque a gente ainda não vê muitos fundos investindo para a nossa região, né? Então, a gente vê que o segmento de galpão é forte. Diferente de Lages, apesar de que a gente vai ver alguns números legais aqui de Lages, está aqui no relatório, mas ainda assim eu sempre fico um pé atrás. Eu acho que o segmento de Lages sofre bastante. A gente vê aqui os 4 imóveis que o fundo tem, vê que lá no Rio de Janeiro, né, a diferença, né, que no Core 11, no Centro Empresarial do Botafogo, no Rio de Janeiro, a vacância é de 6%. Né? Se a gente pega o KNRI aqui, a gente olha lá, né, no Botafogo Trade Center, lá a mesma região, a vacância no espaço que o KNRI tem é de 43%. Na mesma região, e a gente vê a mesma gestora, e a gente vê como está difícil lá para o KNRI reduzir. Então a gente vê uma vacância aqui de 13, de 7 e aqui zerada, né, no Corporate Plaza, que é o que eu falei ali em cima. Então a vacância aqui ela não é tão alta se a gente comparar com os pares do mercado. Aqui em 6%. É uma vacância ok, eu diria, né? Muito ok para Lages, certo? Só que com esse dividendo caindo, o pessoal sai fora. Aqui nós temos a renda mínima garantida, que ainda tem 25 milhões e 850 mil, que vão ser distribuídos até o fim do ano. E aí a gente vê alguns dados aqui de Lages, né? O panorama do mercado imobiliário aqui. A taxa de vacância aqui no Rio de Janeiro, tá? A taxa de vacância fechou em 27, lá no Rio de Janeiro, geralmente abaixo do primeiro trimestre de 25, que foi de 27 e 84, 27,80, 27,84, né? Quer dizer, está na mesma coisa, né? Se a gente analisar, é o menor número desde 2026. A absorção líquida, que é você descontar o que entrou de novos imóveis, com o que está alocando, com quem está saindo, ela está melhorando, né? A gente vê 2.100 metros quadrados, só que a gente olha, compara com o primeiro trimestre de 25, houve uma redução ali na velocidade dessa absorção. E a gente vê aqui que novo estoque não tem, né? Desde 2021 não tem mais lá para o Rio de Janeiro, então estacionou. Então é o que temos ali, e ainda assim a vacância segue em alta. E aí a gente vai para o estado de São Paulo, município aqui de São Paulo, a mesma coisa, né? No segundo trimestre de 2025 houve uma melhora, né? No segundo trimestre a absorção líquida foi de 114 mil, acumulando 198 mil metros quadrados no ano. Esse aumento da ocupação, combinado a um ritmo moderado de novas construções, exerceu um impacto positivo na taxa de vacância, que fechou o segundo trimestre de 25 a 17,84. Quase 10% a menos que Rio de Janeiro, mas ainda é uma vacância alta, né? Se a gente olhar assim, é uma vacância alta. Está melhorando e tudo mais, tudo bem, né? O valor médio de pedido dos imóveis classe A e B encerrou o trimestre a 97,23, levemente acima do trimestre anterior, que foi de 96,82 e significativamente superior ao período do ano passado, que estava em 84. Em relação ao ano, ok, subiu legal. Em relação ao trimestre, eu nem olho, né? Não dá para ficar se prendendo ao trimestre, para ver essa questão do metro quadrado aqui. Mas em relação à vacância, é uma vacância que sempre me preocupa bastante, principalmente porque eu falo como um investidor de não girar a carteira, um investidor que só vai girar se perder fundamento, como eu já fiz com alguns fundos que eu tive em carteira, 4 exatamente. Então, assim, como eu olho para o longo prazo e eu foco em ter uma carteira que me paga recorrente, fundos de Lages não fazem isso. A gente olha para todos os fundos de Lages, com exceção ali do FATN11, talvez do TEMP11, que giram bastante o patrimônio lá, os imóveis, as salas, a gente vê uma queda, né, no dividendo, a gente não vê um aumento no dividendo. Pega o segmento, por exemplo, de renda urbana, coisa fantástica. A gente pega o de shopping center, apesar de que shopping center oscila bastante também, depende de vendas também, né? Não é aquela renda como a gente vê nos galpões. E os próprios galpões a gente vê assim subindo a renda. E aqui não. Tudo bem, tem um cenário macro que a gente precisa levar em consideração, mas temos que levar em consideração o nosso bolso, né? As nossas despesas. E se a gente investe em fundo imobiliário pensando aqui em ter uma receita recorrente, esses fundos de Lages eu entendo que são mais complicados, tá? Os principais indicadores, aqui a gente vê que em São Paulo, né, aqui tem novo estoque chegando,
segundo trimestre, como fala ali em cima, deu uma reduzida, com isso houve uma absorção líquida mais interessante aqui, mas assim, talvez você vai me perguntar, tá, vale a pena então entrar no Core 11 de repente? Aí vai daquilo, né? Vai de você, investidor. O que você investe? Você investe aí por longo prazo, querendo uma receita recorrente e tal? Então eu esperaria talvez chegar a dezembro, janeiro, quando esse 1,25 acabar, e alguns contratos ali que estão para vencer, ver se vão se renovar, para ver se o fundo vai diminuir o dividendo ainda mais, porque a tendência talvez da cota é cair. Então eu entraria com a cota no máximo lá embaixo, que é difícil a gente mensurar o que seria o máximo, mas a gente está vendo caindo hoje mais 2,3%. Buscaria algo nesse sentido. Só que sempre tem que ter em mente, né? E fundo de lajes é um segmento mais complicado. Por mais que a gente vê melhorando a questão do preço pedido em metro quadrado, a gente não tem um país, infelizmente, que a economia anda redonda, uma Selic estabilizada em 7, 8%, né? Por, sei lá, 6, 7 anos, estabiliza isso em 6, 7%. A gente não vê isso acontecer, é difícil, né? E com isso sofre, né? O segmento de lajes sofre mais que os outros. E se você é um investidor, de repente, que busca uma oportunidade para vender lá na frente, olha, eu acho que agora até talvez seria uma boa oportunidade já. Né? A tendência é que talvez caia mais. Que fique claro, eu não estou indicando nada aqui, né? Estou falando de questão de estratégia. Se você busca, de repente, comprar pelo desconto, estamos falando de um desconto de quase 40% para um fundo que não tem alavancagem, porque o que ele tem aqui para pagar, ele vai pagar com o dinheiro que ele tem em caixa. Então é um fundo sem alavancagem, como é o caso do PVB11. O que eu vejo para esses fundos aqui, como o Core, o PVB11, que não tem alavancagem, e aqui mesmo a vacância a gente vê que ela é bem reduzida, então a receita aqui para subir vai chegar de repente no 0,65, 0,67, 100% locado, talvez é o máximo que vai chegar aqui, né? E aí tem que de fato a Selic cair bastante para a cota avançar bastante, porque senão ele não vai subir. Pagando 0,60, né, 0,62, o yield aqui vai cair bastante. Infelizmente as pessoas se prendem muito ao yield. E isso pode acabar fazendo com que demore para ter esse salto na cota. E aí se você é aquele que quer especular um pouco, buscar de repente ter um ganho de capital, pode demorar para ter esse ganho de capital. Então vai deixar de investir em outros fundos imobiliários que tendem a subir mais rapidamente, como a gente está vendo muitos galpões ainda bem descontados, e que eu acredito que eles vão subir mais rapidamente, os bons fundos. E aí fica preso aqui, né? Mas enfim, isso vai de cada investidor. Vocês precisam entender o que vocês querem fazer, né? O meu foco está aqui, ó, tá, galera? Meu foco é isso aqui, é investir em fundos imobiliários que eu vou comprar e vou carregar, tá? Por isso eu montei esse relatório, onde eu coloco aqui os fundos imobiliários dos mais conservadores aos mais arriscados, inclusive de papéis, fiagros, agro, aquilo que eu entendo que dá para se ter em carteira, mas pensando aqui para carregar, tá? Para carregar para o resto da vida, deveria, né? Eu já vi influenciador que já falava desse jeito no passado também, e aí começou a abrir aí casos de análise, e aí eles começam a mudar o discurso, que tinha um fundo lá que a cota chegou a 190, aí ele vendeu porque o preço médio dele era 148, 150, fez um lucro, comprou. Isso não é para mim, tá? Meu foco está em ensinar vocês a olhar para o longo prazo, montar a rendinha, até porque, já falei isso em outros vídeos, se vocês investem pouco por mês, 500, 1.000, 3.000, 4.000, 4.000 é bastante? Mas é pouco para fazer ganho de capital. Tá? Deveria focar em ativos de qualidade. E é por isso que eu montei esse relatório aqui. Se você está na dúvida do que comprar, do que não comprar, leia esse relatório. É para ter os 25 fundos? Não. Se você tem uma lista com 25 fundos que eu entendo serem bons fundos imobiliários, desde quando eles surgiram até o momento que eu escrevi esse relatório, eles não têm nenhum problema. Tá? E está tudo detalhado. Tá? Eu não vou mostrar, obviamente, o relatório aqui, mas já recebi comentários, inclusive já compartilhei os comentários aqui em outros vídeos, de pessoas falando muito bem aqui do relatório, que sugeriram, né, que ajudaram, na verdade, né, tá aqui um dos comentários, né, gostei do relatório, valeu a pena ter comprado. A sua explicação sobre cada fundo é clara e objetiva. Então, assim, tem outros comentários também, foram feitos lá no Instagram, tá? Então é um relatório de fato para te ajudar, não é para te enrolar, tá? Não é para fazer você assinar algo todo mês. Aqui você paga uma vez, R$ 29,90, o link está na descrição desse vídeo, o link está na descrição do canal. Você compra aqui esse relatório e eu tenho certeza absoluta que você vai saber
montar uma boa carteira de investimento de acordo com o teu perfil, tá? Por fim, lembra de sempre curtir o vídeo aqui para mim, ajuda o canal a crescer, devagarinho o canal está crescendo. A minha proposta aqui é fazer um trabalho sem aqueles chamariz que o pessoal faz, meu Deus, Selic lá em cima, meu Deus, bomba aqui em tal fundo, eu não faço nada disso, tá? Meu foco é de fato fazer análises com calma, fria, objetiva, ver se faz sentido ou não trazer, e não ficar especulando, como foi o caso lá, XPML, como é que vai pagar, com calma, né? Teve uma venda agora recente do XPML, tudo tranquilo, ainda nem gravei nada sobre XPML, fiz só um reel curtinho aqui. Então assim, esse é o meu objetivo no canal, e isso faz com que o canal cresça devagar. É por isso que eu peço que você divulgue o meu canal e também curte ele aqui pra mim, cada vídeo que eu faço, tá bom?